mais novo, o relacionamento com meu pai não era muito bom. A gente discutia muito, eu não aceitava em muitas coisas e naquela época eu vivia na igreja e eu me dedicava totalmente à igreja e ao trabalho. E quando eu chegava em casa, eu conversava com meus pais. Eu achava que isso não era uma coisa, um problema meu, porque eu achava que era o meu pai que era o errado. Era ele que fazia as coisas erradas. E quando ele falava alguma coisa pra mim, tentava me orientar em alguma coisa, eu rejeitava. E nosso relacionamento não era bom. 4 anos atrás, mais ou menos, em janeiro de 2015, dia 12 mais ou menos, eu comecei a passar mal. A gente foi percebendo que no decorrer dos dias, meu pai, ele não estava bem. Ele apresentava algumas atitudes estranhas. A gente chegou a pensar que poderia ser uma depressão ou algo do tipo. Ele sentia muitas dores abdominais, ele sentia muito mal, e nessas dores que ele sentia, ele entrava na piscina, dava uma sensação melhor. Eu lembro que meu irmão aparecia e falava: Lucas, o pai tá na piscina. E a gente, puxa vida, tinha aquele sentimento ruim, né? De ter que ir lá e falar com ele, e ele com muita dor, não querendo ouvir muito. Ele ficava na piscina, gelada, e saía da piscina e ia pro banho quente, e do banho quente voltava pra piscina e fazia isso várias vezes. A gente achava que ele tava ficando doido. Vivia entrando na piscina com calor, com frio, porque era o que na época era o que me ajudava, parecia que era o que me ajudava, entrando na água, até que eu passei mal de vez mesmo e comecei a ter uma falta de ar muito grande. Meu pai começou a ir pra Santa Casa, e eu não me lembro o diagnóstico que davam para ele, mas ele ia e voltava por muitas vezes. E várias vezes ele fez isso. Até que um dia ele chega em casa, passando muito mal ainda, tinha acabado de retornar de um tratamento médico e estava passando muito mal, a gente achou estranho. E levamos ele de volta. Chegando lá, a gente descobriu que ele tinha saído por conta própria. Ele queria ir embora para casa e acabou saindo por conta própria, e isso acabou complicando ainda mais. Nessas entradas na piscina, ele acabou pegando a pneumonia. Também, Ficou aquela, passando muita friagem, ele ficava no sol, ficava na água gelada e agravou muito mesmo. Já tinha um quadro de diabetes e comecei a passar muito mal, com muita falta de ar, com diabetes descontrolada. E como eu moro aqui numa cidade pequena, de Chavantes, tem uma Santa Casa que bem dizer do lado da minha casa, na esquina aqui, e nessas idas e vindas da Santa Casa peguei uma infecção hospitalar e fiquei internado. Como a cidade é pequena, não tem muito recurso, eu fiquei muito mal a ponto de ficar desfalecido, quase que bem dizer morto, desfalecido mesmo. Ele ficou internado na Santa Casa e começou a surgir em nós uma preocupação, um cuidado por ele, que a gente não tinha pensado em ter isso, a gente não se planejou para ter isso. E eu e minha mãe, a gente começou a revezar as noites de ficar lá, e as noites que eu ficava a maior parte do tempo orando ou fazendo alguma coisa para Deus. E eu me lembro de uma noite em que eu estava sentado numa cadeira, ele estava um pouco à frente, deitado, dormindo, descansando, e já era, acredito que umas 2 horas da manhã mais ou menos, tudo estava apagado, somente a luz da TV. E eu comecei a olhar para o rosto do meu pai, e um choro, um sentimento de choro tomou conta assim de mim, e eu comecei a chorar muito,
E orando ao mesmo tempo, eu disse: Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. O que eu preciso fazer. E no momento que ficou tudo em silêncio, Deus disse: Lucas, a terra é seca. Seu pai, a terra é seca. E aquilo me deu um gelo dentro de mim, me deu queimou. E eu comecei a pensar: mas por que isso, Deus? E comecei a buscar mais coisas, pedir mais coisas, e Deus começou a me mostrar essas coisas. Deus começou a fazer eu me lembrar de experiências que meu pai contava, experiências que ele tinha com Deus, e que o final da história era: Lucas, então não faz isso porque Deus não cumpriu aquilo que eu sonhava. Eu me lembro dele falando: Lucas, eu ouvi a voz de Deus, Deus me chamou, eu continuei dormindo e nunca mais tive a experiência, sabe? Experiências assim, coisas que meu pai teve na vida material, inclusive vida profissional, que ele não conseguiu realizar. E Deus começou a me dizer sobre isso, sobre essas coisas, que nesse momento a terra era seca, meu pai não via mais o que produzir na frente, não tinha mais futuro, e as coisas atrás eram coisas que morreram. E aí eu comecei a entender que era para eu me preocupar com a vida espiritual do meu pai. 15 de fevereiro de 2015, eu estava dormindo pela manhã e acordei do nada, abri o olho e perdi completamente o sono. Eu olhei no relógio, era 6 horas da manhã, e a gente nem sabia que meu pai ia ser transferido naquele dia. Aí, de forma espontânea, eu subi na cama. Eu nem fazia isso, mas eu subi na cama. Tinha uma janela em cima da minha cama, assim, bem no alto. Eu apoiei na janela e olhei a rua. Eu nunca vi um céu tão lindo como aquele. Eu nunca tinha visto um céu daquele jeito. E no momento que eu olhei, eu chorei. Chorei e chorei. E Deus me disse: até na pior tempestade, o sol continua brilhando desse jeito. Eu entendi aquilo na hora. Deus estava dizendo que iam vir tempestades, mas o sol ia continuar brilhando. As dificuldades iriam aparecer, mas Ele ia estar com a gente. Chegou um dia que eu cheguei de manhã na Santa Casa, porque ele já estava internado, passando muito mal, sentindo falta de ar. E a enfermeira chegou dizendo que teria que transferi-lo para uma UTI, que o quadro dele era muito complicado. E eu falei: vamos embora, vamos transferir, porque ele vai morrer aqui. A Santa Casa não tem recurso para o que ele estava sentindo, que os médicos não descobriam o que era. A gente entrou na Santa Casa esperando encontrar ele da mesma forma que a gente via os outros dias, do mesmo jeito. Mas então passou uma maca e meu pai desacordado, entubado, muitas coisas, ele enrolado numa coisa térmica, numa manta térmica, e várias pessoas acompanhando. Levaram ele para uma viatura do SAMU e diziam que estavam confirmando uma vaga na UTI. A vaga não era fácil, porque é uma central de vagas. É muita gente para um hospital só, mas assim... E aí acabei sendo transferido para uma cidade que dá uns 60 quilômetros daqui, uma hora de viagem, que se chama Assis. Daqui eu já fui entubado, né? Que daí eu já não lembro mais. Ele foi entubado no SAMU, chegamos em 40 minutos mais ou menos lá.
E chegamos na Santa Casa lá. Quando a gente chegou, ele já estava lá dentro, já estava internado na UTI, no semi-intensivo da Santa Casa de Assis. E o médico pediu para falar com a gente, comigo, com meu filho. E ele já chegou dando um diagnóstico assim que eu fiquei muito assustada, porque eu achava que aquilo que estava acontecendo era simples de resolver. Eu não entendi que aquilo era tão grave. A gente tinha que usar uma roupa branca, uma cobertura branca para entrar na UTI, e a gente nunca tinha passado por isso, a gente não sabia o que era isso, a gente não entendia. Então, chegamos e fomos ver meu pai. Chegando lá, ele tinha muitos aparelhos ligados, ele estava com muitas coisas, um acesso no pescoço, muitas coisas ligadas a ele, e foi um choque olhar para aquilo. Foi um choque. Acho que na verdade a gente meio que não acreditava que precisava daquilo tudo. Acho que a gente achava que era uma coisa simples. Aí o médico disse, ele tá com uma infecção muito séria, ele tá muito mal, até então não sabiam ainda direito o que estava acontecendo, mas ele estava muito mal, e eu perguntei, mas há risco de morte? O médico disse, sim, há risco de morte. E isso foi assim, pra mim foi... Eu fiquei sem chão, porque eu não estava entendendo que era tão grave. Porque várias vezes ele tinha passado mal, mas ele voltava para casa. Então, para mim, aquilo foi um baque. Tem um episódio que aconteceu à noite, naquele dia. Isso foi um dia muito carregado. Dia 15. Deus tinha me falado pela manhã do céu. À tarde nós transferimos meu pai para o UTI. Não esperávamos tudo isso acontecendo, mas até então vamos ter força na peruca, como minha mãe dizia. Vamos segurar, né? Então, chegamos em casa, minha mãe começou a fazer as tarefas de casa e meu irmão estava lá o tempo todo. E eu saí de casa e voltando para casa, chegando para casa, já estava escuro, era de noite, estava na mesma rua da minha casa. Eu escutei a minha mãe. Eu escutei minha mãe gritando no portão, gritando por socorro. E eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida igual eu corri naquele dia. Eu passei correndo pela minha mãe. Ela gritava socorro, socorro, sem parar. Eu entrei na minha casa e na porta da área meu irmão tava caído no chão, com o olho arregalado. Tinha um negócio escorrendo aqui assim nele, na boca. E aquele momento foi o momento mais doloroso de toda essa história, porque meu irmão é grande. Apesar de ser mais novo, ele é maior que eu. Eu tentei pegar ele. Eu grudei nele com toda a minha força e fiz toda a força para puxar ele, para levantar. E eu não consegui.
E eu tentei levantar ele por outras vezes e a gente não conseguiu, minha mãe chorando e aquela gritaria. Já tinha algumas pessoas na minha casa. E eu sem entender aquilo, eu estava indignado. Porque até então, Deus havia me preparado para todas as situações. E aquela era uma situação que eu não estava preparado. Então, num momento de desespero, de choque muito grande, eu virei para o lado e gritei, cadê o Senhor? Gritei bem alto, cadê o Senhor? E dei um murro num vidro que tinha na porta, vidro. Cortei a mão, fiz vários cortes aqui. E aquele dia foi marcante por isso. Minha mãe teve que ter muita garra, muita força. Que além do meu pai, além do meu irmão, agora eu também. Fomos todos para o hospital. Meu irmão teve uma hipoglicemia, ele é diabético. E ele estava dormindo, quando ele acordou, com os sintomas de que estava muito alta, ele sem medir, por ter acordado meio sonolento, aplicou a insulina e na verdade a glicemia estava muito baixa. E a insulina abaixou muito mais do que devia e acabou tendo uma hipoglicemia e com muita dificuldade para voltar ao normal, porque a insulina fazendo efeito abaixava cada vez mais. E foi por isso que ele apagou esse momento. Na Santa Casa ele foi voltando aos poucos. Eu lembro dele olhando pra mim, chorando, e falou, cara, você é louco. Ele falou, cara, você é louco. E esse foi um momento de terror, mas depois na Santa Casa a gente deu muita risada. A gente brincou com tudo isso, foi um momento de desespero e passou. Então ligaram pra gente no dia seguinte dessa internação e o médico disse que não tinha mais condições dele ficar ali, porque ele precisava de uma vaga numa UTI intensiva. Nessa altura já tinha um diagnóstico do meu pai, porque até então a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E esse diagnóstico ele não era muito bom. Meu pai estava com uma bactéria. Essa bactéria causava uma infecção e assim a septicemia. Ele tinha uma dificuldade muito grande de respirar por conta de uma pneumonia também e a falha dos órgãos, né, por conta da septicemia. Essa septicemia também é chamada de sepse, é uma doença que uma bactéria causa uma infecção no corpo e o corpo libera uma substância química para combater essa infecção, libera na corrente sanguínea. E essa substância química que é liberada na corrente sanguínea causa uma inflamação no corpo todo. E isso prejudica muito, danifica muito o corpo, os órgãos vitais acabam falhando ou até morrendo, né? Isso nas UTIs é a causa principal de morte nas UTIs, né? Supera até o câncer. A taxa de morte dessa doença é muito alta. Eles não tinham todo o recurso ali na Santa Casa, ele precisaria de uma vaga no hospital regional, que era praticamente assim do outro lado da rua, mas só que era muito difícil também uma vaga naquele hospital. Mas assim, eu creio que a mão de Deus já começou a agir ali, Deus começou a agir, que a vaga aconteceu imediatamente e foi só atravessar a rua, ele já estava no hospital, a ambulância já levou para o hospital, ele foi internado e ali começou a nossa luta ali diária. Ai, meu Deus, como é bom poder ver teus olhos abertos, como é bom poder ver você melhor. Mexe o pé aí, pai. Mexe o pé aí. Tá acordado ainda aí? Acordado?
mostrar pra você depois. Todos os dias a gente indo e não tinha uma resposta, não tinha uma palavra positiva do médico. Todos os dias ele em coma induzido, porque ele estava muito mal, ele não conseguia respirar, então ele estava na máquina, começou a gravar mais, começou a gravar, o rim começou a parar, o pulmão começou a ficar cada dia mais fraco, e a resposta era sempre: ele é novo, ele é jovem, ele tem família, e só isso. Ninguém dizia mais nada, não tinha. Os antibióticos não faziam vida, né? Os antibióticos não faziam efeito, e eles tentavam outro antibiótico e não fazia efeito, e isso foi todos os dias, 11 dias em coma. Quando eles tentaram tirar o remédio que deixava para ele acordar, ele não respondia, ele piorava. Então eles voltavam com o medicamento, e foi assim 11 dias. Eu não acreditava que ele fosse sobreviver, eu não conseguia acreditar, e a gente começou a pedir oração, e todas as pessoas, uma corrente enorme de oração por ele. Eu comecei a me fortalecer na minha fé. Muitas pessoas nos ajudaram nesse momento, nessa situação. E desde pessoas que a gente tinha próximo da gente, os amigos, os parentes, até pessoas que a gente nunca tinha visto, pessoas que a gente não conhecia. E desde um abraço a gente recebeu palavras de força, até dinheiro, compra, as coisas que a gente precisava na época. Então foi muito especial isso, assim, as empresas onde meu pai trabalhou, a igreja ajudando muito a gente, os irmãos, os parentes ajudando muito a gente. Mas que fedor que é esse? Foi você, pai? Hã? Não sei. E quem falou que você tem? Quer água? Você viu que a médica falou que tem que começar a beber bastante água. Nesses 11 dias eu não vi nada, como se eu estivesse dormindo mesmo. E não vi túnel, não vi luz, não vi nada. A única coisa que eu vi quando eu voltei, que eu abri o olho, eu comecei a ver de uma parede assim com uma cortina na minha frente, e eu via cores. Eu via vermelho, eu fechava o olho, abria, via verde, fechava o olho, abria, via bolinha branca com vermelha, com a parede vermelha. Mas como se eu tivesse dormido e voltado assim, meio atordoado, meio bobado, sem saber onde que eu tava. E até que eu acordei do coma. Chegou minha família, minha esposa, meu filho, que eles iam todos os dias me ver, que não é perto, que nem eu falei, dá uns 60 quilômetros ou mais. Eles iam todos os dias ver. Só que eu tava muito mal, muita falta de ar. Queria sentar, eles falaram: mas você não consegue. Eu falei: não, eu consigo. Eles colocaram eu sentado, eu ia caindo de lado assim, e a enfermeira falava: você tá caindo. Eu falava: não tô, tá caindo, não tô. Aí ela ia lá e me acertava. Pendia pro outro lado e mesma coisa. E nessa brincadeira eu perdi uns 30 quilos. Eu pesava na faixa de 80 quilos e perdi uns de 25 a 30 quilos. Fiquei, bem dizer, pele e osso. Cheguei a fazer hemodiálise três vezes, que foi, eu não vi, mas quem viu, meu filho, minha esposa, sim. Foi horrível, né? Horrível. Foi antes dele acordar do coma,
O médico disse que seria necessário fazer a hemodiálise porque o rim não estava mais funcionando e não tinha. Então eles iam tentar a hemodiálise para ver se ele tinha uma melhora. E ele fez 3 sessões de hemodiálise e na terceira sessão ele já teve a melhora, mas o médico disse que talvez poderia acontecer dele morrer na primeira sessão. Então ele talvez não ia resistir, mas ele resistiu. E foram 3 sessões e ele, na terceira sessão, que ele acordou do coma. Então foi a melhora, foi assim. E a gente vê assim, nesse momento, é Deus agindo, né? Porque, bem dizer, eu estava morto. E eu tive um quadro que chama septicemia, que é muito difícil alguém escapar. É raro isso aí. Se agravou, né, essa situação dele, e eu morando em Botucatu e ele aqui em Chavantes. E aí quando me ligaram falando que seu pai estava internado, que a situação era grave, que era até risco de morte, né? Mas, enfim, a gente vai levando, vai orando, vai buscando a Deus, falando o que o Senhor cuide, né? Não deixe nada de mal acontecer. E a gente, como não sabe os propósitos de Deus de cada um, né, na vida de cada um, continuei a seguir minha vida e seu pai passando pelas situações que estava passando aqui. Aí foi internado, foi para Assis, né? E quando eu vim pra cá pra visitar ele, ver como ele tava. Quando eu cheguei no hospital, aquele Ricardo que eu conheci quando eu tinha 12 anos de idade, não era mais a mesma pessoa. Eu não conseguia acreditar. Eu via ele assim, praticamente ninguém, né, morto. conseguia. As pessoas que visitavam ele na UTI, Achava que... ninguém assim acreditava que ele fosse sair dali vivo. Porque ele estava machucado, ele estava inchado, ele estava com outra aparência, não era ele ali. E a gente... Era muito difícil chegar ali, era muito difícil acreditar que ele fosse sobreviver. Os médicos não acreditavam. Ali, toda a UTI ali ficava esperando só a hora de dar a notícia pra gente que ele morreu, porque... não tinha mais o que fazer, não tinha. Estava totalmente transformado, era uma outra pessoa, muito doente, entubado, tinha acabado de sair dos aparelhos que estava. E que foi surpreendente para mim, sabe? Eu achei assim que seu pai não ia viver mais. Eu acho que ele estava no fim mesmo. E o propósito de Deus era grande. Eu consigo lembrar bem, sabe? Mas enfim, ele está vivo hoje, está firme. Graças a Deus, eu acho que o propósito de Deus na vida dele, ele tem muito. E nisso ficou 20 dias na UTI. 20 dias 11 dias ele esteve em coma. E no total 20 dias na UTI. Aí transferiram para o quarto. E aí a gente começou a ficar com ele, né? A acompanhar. Dormia junto. Acompanhar a melhora dele. Então era fisioterapia, era a parte da refeição. Ele não conseguia comer porque machucaram muito, né? A garganta ficou muito machucada por causa do tubo. Aqui, né? Então ele estava muito, muito machucado, não conseguia se alimentar de forma alguma. Deixa ele mais um pouco comigo. Não deixa ele morrer. Eu pedia, deixa ele mais um pouco comigo. Eu estava frágil, eu não conseguia me imaginar sozinha. E eu precisava dele. E Deus teve misericórdia, Deus estendeu as mãos em todas as áreas. Nesse momento que a gente esteve aqui passando por esse problema, a gente viu a mão de Deus em tudo, tudo, tudo. E eu não acreditava, minha fé estava abalada. E o meu filho chegava em mim, eu chorava, dizia, ele não vai resistir, ele vai morrer. E meu filho dizia, mãe, não, ele não vai morrer, Deus já falou comigo, ele não vai morrer.
E eu achava aquilo loucura, eu não acreditava, porque o que eu estava vendo não estava acreditando que ele fosse sobreviver. Ele sentiu da parte de Deus de dar esse testemunho para que as pessoas possam acreditar. Né? Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele faz milagre sim, Ele faz milagre porque nós vimos o milagre. O Ricardo é um milagre de Deus. Eu vi com os meus próprios olhos, todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor viram e hoje acreditam que Deus é fiel, Deus faz milagre. Nós não temos mais dúvida disso. Tudo tem sua hora, o seu tempo, em tudo na vida. Até mesmo num testemunho. Não sei porquê, até muitos irmãos vinham aqui e falavam: irmão, o irmão precisa testemunhar na igreja e tal. E eu até falava com Deus: Senhor, eu queria testemunhar, mas eu não sentia no meu coração, não sei porquê. Mas depois desse tempo, de 4 anos, bem dizer, um dia eu fui numa igreja, até não faz muito tempo, foi esses dias mesmo. E chegando lá eu vi alguns irmãos dando testemunho. E eu estava assim, sem pensamento nenhum, de boa, assim, escutando o testemunho. Mas nesse momento Deus falou comigo. Deus chegou e falou assim, como sempre eu ouvi a voz de Deus. Deus fala muito baixinho, você tem que estar muito espiritualmente bem, assim, relaxado. É a hora que o Espírito Santo fala com a gente. E nesse momento Deus falou comigo, falou assim: agora é a hora de você dar o teu testemunho. Aí na hora eu fiquei meio assim, falei: deve ser emoção, né? Porque tô aqui ouvindo o testemunho, então deve ser emoção. Mas eu já tinha ouvido outros testemunhos de outras vezes e não tinha sentido isso. Aí eu peguei quietinho ali e falei: amém, Senhor, eu vou dar meu testemunho. Mas até assim não contei isso para ninguém, como eu tenho esse costume de não ficar falando, porque senão um vem e fala, outro vem e fala, e a gente acaba indo pela emoção, e eu não gosto disso. Aí meu filho ia vir de São Paulo para cá, eu também não sabia de nada. Ele simplesmente falou para minha esposa: mãe, será que eu posso, a hora que eu for aí, eu posso fazer um vídeo do testemunho do pai? Nossa, aí eu não aguentei, né? Falei: meu Deus, é de Deus, né? Porque eu pensei, não falei nada para ninguém, nem para minha esposa comentei. Não comentei com ninguém. Porque eu sou assim, eu acho que quando é de Deus, alguma coisa acontece. Tem que acontecer. Aí ele vem e fala isso, eu falei: não tem como, chegou a hora mesmo. Aí você vê Deus trabalhando na vida da gente, no momento certo, na hora certa, do jeito que Ele quis, não do jeito que a gente quer. E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Tô fazendo esse vídeo para pedir uma coisa para vocês. Todo mundo tá vendo que meu pai hoje acordou, melhorou um pouquinho, né? Tá conversando com a gente já, com gestos, né? E a gente queria fazer uma surpresa para ele. Então eu e o Tom, a gente teve uma ideia. E eu queria que todo mundo participasse dessa ideia. Como é que funciona? Eu queria pedir para cada um de vocês que vocês gravem um vídeo de no máximo uns 30 segundos mandando um recado pro meu pai, certo? E eu queria juntar o vídeo de todo mundo, fazer um vídeo só, pra gente mostrar pra ele na UTI, ou então se não puder na UTI, né, a gente mostrar pra ele assim quando ele sair, pra ele poder ver o carinho que vocês estão tendo, a atenção, o cuidado que vocês estão tendo pela gente e por ele, certo? E eu tenho certeza que isso vai ser muito legal e vai ajudar até na recuperação dele pós-UTI, né? Então, preciso de vocês, conto com a ajuda de vocês. E é isso aí, tamo junto. Pode mandar o vídeo aqui no grupo mesmo, eu vou salvando todo mundo e depois eu já junto, certo? Beleza, galera? 30 segundos no máximo, tamo junto e com certeza vai ser pra melhor. E Deus tá na frente sempre. Orem. Oi, Ricardo. Eu sou a Aline, esse é o Emerson. Nós somos amigões do Lucas aí da igreja. E a gente gostaria de deixar uma mensagem rapidinha para você.
A Bíblia fala para a gente em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E você pode tudo porque Jesus está com você te fortalecendo e logo logo você vai estar aqui em Chavantes, na sua casa, nós cremos. Fique com Deus, Deus abençoe. Tchau. Não sei se vocês acreditam em anjo. Mas eu acredito. Acredito que é anjo, sim, na própria vida da gente. Que é a esposa, o filho, meu filho, que... a gente até não era tão assim próximo e acabamos se aproximando muito. Eu não conseguia comer. E nesse momento, a gente ia tentando as coisas. Eu gosto muito de gelatina. É tonto eu falar assim, mas era uma colher de gelatina e uma colher de comida. E foi indo assim. Minha esposa, que estava sempre comigo, me ajudando, meu filho. Então aí que a gente vê Deus, né, trabalhando, ficaram lá dia e noite, que não é fácil. Apesar de estar, né, cuidando de mim, que sou pai, marido, mas é difícil também para eles, porque a gente tem outro filho e também sozinho, longe. Aí eles começaram a revezar. Ficava uma semana, 3 dias, uma semana daí o outro ficava, e até que eu comecei a fazer fisioterapia, que é engraçado, né? Não conseguia andar, parecia uma criança de fraldão, magro, mas sempre incentivado pelo meu filho, pela minha esposa. Você vai conseguir. E fui devagarinho, lutando. Foi uma luta mesmo. Foi uma luta. E comecei a andar de andador. Andava um pouquinho, cansava muito, não conseguia. E eu sempre fui uma pessoa forte, assim, sempre agitado. De repente eu me via naquela situação, com a cabeça aqui atrás machucada, nossa, muito, nariz machucado, orelha cortada, não sei porquê, o que aconteceu. Eles falam que acho que era dos aparelhos, e a gente até brinca hoje das musiquinhas do aparelho, sabe, que lá não esquece. A gente vê assim um filme, já lembra, e foi assim, até que fui recuperando devagarinho, bem devagarinho mesmo. Dá um joia aqui, dá uma olhada aqui. Joia não gasta, não cai. Dá uma olhada aqui. Entendi. Ninguém gosta de ficar no hospital.
Mas eu gostava, porque eu sabia que lá era o lugar onde Deus estava cuidando da terra seca. Deus regava a terra seca. Deus preparava o coração do meu pai, o terreno do meu pai, para semear coisas futuras. E é por isso que eu gostava. Me lembro de encontrar com a minha mãe nas trocas de turno, né? Que a gente revezava. E nessas trocas ela comentava: filho, seu pai tá mal, seu pai não tá comendo, seu pai tá tossindo, tá chato, não quis tomar banho. Tinha tudo isso, né? Eu falava, né? E eu falava: não, mãe, deixa comigo. Então, quando eu chegava lá, eu tentava de tudo para mudar aquela situação. A gente tentava dar risada, a gente tentava brincar. Eu tirava sarro o tempo todo do meu pai. Eu lembro de um negócio que tinha que assoprar e a bolinha subir por causa do pulmão. E ele assoprava aquele negócio, fazia um barulho. E eu olhava, dava risada dele, ele fazia assim com a cara. E eu nunca imaginei ter que dar banho no meu pai. E a gente fazia isso brincando, dando risada, sabe? Eu sabia que mesmo nesse tempo difícil, Deus estava cuidando da gente. E tinha um sol acima daquela tempestade que brilhava e estava começando a aparecer. Só que ainda não era o tempo. Não aguentava mais e cada hora uma melhora, sempre com uma melhora. Tá melhorando disso, tá melhorando daquilo. E até que quando eu fui para sair do quarto, que eles iam me dar alta, veio um médico e dá uma notícia que não era muito legal, né, no momento. O médico chegou pra gente e disse que ele tinha uma febre, todo dia ele tinha uma febre, não poderia ter aquela febre. E a gente queria saber o que estava acontecendo, porque a gente queria a alta. E aí o médico chegou e falou: então vamos fazer um exame, porque a gente acha que ele está com tuberculose. E vamos isolar, e passa ele pro quarto pro isolamento. E aí foi aquele susto de novo. Como assim? Como assim tuberculose? Passamos todos pro quarto, pro isolamento. E foi feito o teste de tuberculose, graças a Deus não deu tuberculose. Então ficou sem explicar aquela febre. Aquela febre era a vontade de voltar para casa e a gente teve a esperada alta. Bom, e aí nessa tive alta, vim para casa, começou mais uma luta, né? Porque eu andava muito mal, andava fraco. Em casa tem um corredor grande, para mim chegar até na sala era difícil, muito difícil. Como eu falo sempre, não consigo falar. Eu vou falar do Lucas, começo a chorar. Continuar a fisioterapia, de aquele negócio de soprar pro pulmão. Todo dia tinha que fazer isso. Ele vinha: pai, vamos fazer fisioterapia. E eu não gostava, mas tinha que fazer. Aí comecei a fazer, doía muito minhas pernas e fui fazendo, até que foi melhorando. E como a cidade onde eu moro é pequena, então todo mundo me conhece, a família da gente é evangélicos, né? Pessoas, os irmãos de outras igrejas vinham aqui visitar tudo e se alegravam, davam palavras de esperança, que eu ia melhorar tudo. E graças a Deus, aos poucos fui melhorando. Mas até um dia que chegou um pastor. Esse pastor chegou para mim e falou assim: eu falei: pastor, se Deus não deixou eu morrer, por que eu me sinto tão fraco assim? Ele me deu uma palavra que, sabe, foi muito interessante para mim. Ele virou e falou assim: irmão, Jesus venceu a morte. E Deus também, você também venceu a morte. Porque o que você teve, irmão, não tinha como sobreviver. Era pra você ter morrido. Mas você venceu a morte. Dê glória a Deus por isso. Eu vejo que Deus foi fiel na vida dele, ele está de pé,
e que ele não pode deixar isso morrer, sabe? Nunca no coração dele, deixar guardado, lembrar que o Senhor sempre foi na vida dele e sempre será na vida dele. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Começaram a mandar esse louvor e eu não conhecia, e eu comecei a ouvir, e eu comecei a meditar na letra que Jesus está no barco, Jesus está no barco o tempo todo, Deus falando comigo, Jesus está no barco. O barco balançou violentamente na nossa vida, mexeu com as estruturas, mudou tudo de lugar. Aquilo que estava bagunçado, Jesus colocou no lugar, a união. Tudo começou a mudar na minha casa, na minha família. Deus faz um milagre na vida da gente que para refletir mesmo a luz dele. Fui devagarinho, fui conseguindo. E hoje, graças a Deus, já fazem 4 anos que aconteceu isso. Tô aqui, tô forte, fiz muita coisa já. Precisei reformar minha casa, eu mesmo reformei, eu mesmo fiz, com meu filho ajudando. E até que chegou um dia que ele falou: pai, eu vou embora. E eu falei: filho, acho que cumpriu, né? O tempo seu aqui. E aí, acho que é isso. E tá aí hoje. Uma bênção, meu filho, minha nora, minha esposa aqui, que eu amo muito, meu outro filho também. Hoje somos uma família abençoada mesmo. Só agradeço a Deus, agradeço pela vida dele, que eu amo muito, ele sabe disso, que a gente é super companheiro, a gente é muito junto, muito unido e é isso aí, a gente precisa ficar um tempo mais junto. Se estiver passando, né, por algum problema, até, né, no caso de saúde mesmo, ter essa esperança, ter essa fé, né, acreditar que quando Deus quer, Ele põe a mão e faz acontecer mesmo. Se tudo que é da vontade dEle, do jeito dEle. Se é para cura, é para cura. Se chegou a hora. Mas Ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus. Ele sabe tudo. É isso. Creio que é isso. E hoje estou aqui. O vento ele acalmou. O medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Com meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Dá até assim, sabe? Parece que sai um peso. Meu irmão querido. Sim, o cara ouviu pra caramba, velho. Ei, meu gordão querido.